Salve, salve pessoal, meu nome é Bianca Manhago e esse é o Mentaliza Brasil. Essa semana em Maringá, para conversar com vários amigos psicoterapeutas, para a gente entender um pouquinho melhor sobre os diferentes tipos ou as diferentes abordagens de psicoterapia. E hoje eu tô aqui com uma mulher muito especial, Cristina Di Benedetto, minha amiga Cris. Tudo bem, Cris? Eu até me emociono, porque eu sou tua amiga mesmo. Eu Você, também. pra mim, é muito especial, viu? E eu tava morrendo de saudade. Eu vou realmente chorar. Eu senti tua falta. Cris. Que bom, que bom. Que bom mesmo pra gente poder se rever, né? E pra poder aí ajudar tantas pessoas a entenderem um pouquinho melhor sobre essa profissão tão bonita e tão digna que é a profissão de psicólogo e mais do que isso, ser uma psicoterapeuta. Então conta um pouquinho pra gente como que foi a sua formação nessa área, a sua jornada, a sua caminhada, porque eu acho que essa parte é muito importante pra gente tomar um conhecimento. Pra começar a história, né? Pra começar. Eu me formei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, numa época em que psicologia ainda era, né, uma profissão nascente mesmo no Brasil, né? E eu fiz a minha formação. Eu vou dar essa informação agora, porque depois então tem uma mudança no trajeto. A minha formação era em psicanálise, né? A faculdade no Freud. A gente aprendia Freud no Freud, né? Entendi. Já na formação em psicologia era psicanalítica já. Só. Que ano era isso, Cris? Você lembra? Não, porque é pra gente ter uma noção. Eu lembro. Eu falo pouco, mas eu lembro. Eu me formei em 85. Em 85. Em 85. Aí me formei e já fui direto para São Paulo, porque eu queria continuar minha formação, né? Na época não existia especialização, né? Você tinha que ir para São Paulo. Uhum. Aí eu fui, trabalhei lá 3 anos em organizacional e continuei fazendo aperfeiçoamento, não escolas de psicanálise, mas aperfeiçoamento em psicanálise. Depois mudei para o Paraná, porque a minha ideia era morar na Itália, porque eu queria fazer um estágio no Instituto Franco Basaglia, né, do antimanicomial. Morei aqui, fui para a Itália, morei 3 meses e desisti. Falei, não, vou voltar para o Brasil. Chegando aqui, eu já tinha saído de São Paulo, me fixei em Maringá e a psicanálise, embora, né, eu tenha formação, não me queria saber outras coisas. Não te preenchia? Não, mais como método, né? Como a forma de trabalho. Aquela coisa muito neutra, não me satisfazia. Então eu acabei fazendo cursos de aperfeiçoamento em Gestalt, Humanista, Jung, e nada. Nenhuma me dava, porque antigamente a gente se formava e não ia para a clínica no mês seguinte que formou, abrir clínica, né? Uhum. Você tinha que fazer toda uma formação. Era uma trajetória, Uma né? trajetória. Mas eu não me sentia encorajada. E aí surgiu uma especialização na UEL em análise do comportamento. Aqui em Londrina. Londrina. Uhum. Que é um centro formador de excelência em análise do comportamento desde aqueles anos 90 já. Entendi. Né? E aí eu fui ver o programa e era em análise do comportamento, que é behaviorismo, especificamente para clínica, porque eu não me identificava com o behaviorismo em mudança de conduta, né? Conduta, por exemplo, trabalhar com pessoas especiais, aquilo não me agradava, mas era na vertente clínica. Eu falei, eu vou fazer. E a partir daí minha vida mudou. Então a minha vida mudou e eu agradeço muito, muito a todas as minhas professoras da UEL. Primeiro, elas mostravam, através de um aprendizado consistente, né, da possibilidade de você ser terapeuta. Elas não ficavam só colocando medo, não, você nunca está pronto, como a psicanálise fazia. Entendi. Naqueles anos. Então elas davam formação sólida e liberdade para ação clínica, né? E foi aí que eu me identifiquei então com análise do comportamento. Ainda naquela época, a gente se dizia assim, sou terapeuta comportamental. Naquela né? época era assim que era a denominação, terapeuta comportamental. Lá nos anos 70, 80, era sobre behaviorista, que é um termo que nem existe, né? Behaviorista é uma palavra que não existe, mas tá, comportamental. A partir desses anos 90, começou a aparecer dentro da comportamental autores muito voltados para a clínica mesmo, e foi por isso que eu me engajei. Então tinha por ele que eu entrei, né? Foi por causa dele que ele chama Kohlenberg, Robert Kohlenberg, o autor
autor da FAP. Ele e a esposa dele, né? São os autores da psicoterapia analítico-funcional. Então, uma psicoterapia utilizando em sessão dos pressupostos do behaviorismo radical do Skinner, que é daqueles primórdios, né? Onde era chamado antigamente, antes era a modificação do comportamento. Se identificavam comportamentos problema, usavam-se os conceitos do behaviorismo radical e se mudavam só comportamentos. O próprio Skinner, ele já entendia a importância dos sentimentos, pensamentos e sentimentos. Mas nos estudos dele, como ele não era clínico, ele não se debruçou em manejo de sentimentos e pensamentos. Então, ele desenvolveu uma teoria fundamental para nossa muito embasada e para nossa prática, né? Que é a teoria do behaviorismo radical, né? E os pressupostos do comportamento operante. Ok. O Kohlenberg, já um autor, já um pesquisador, um psicólogo clínico, utilizando esses pressupostos do Skinner, ele utilizava isso na prática clínica. Então, a FAP trabalha o calor da relação terapêutica e propondo identificar, né, e mudar alguns comportamentos problema do cliente com o que está acontecendo na sessão, ali, naquele momento. Então, através da observação, que é um pressuposto do Skinner, através desse contato, é identificar, descrever para o cliente e propor mudanças dentro da relação, né? Através da modelação. Modelação é próprio terapeuta falando de seus sentimentos, propor ao cliente experienciar novas formas de sentir, de entender. Né, então, o terapeuta se coloca nessa relação. Isso. Então, foi isso que eu me apaixonei. Se eu não tivesse identificado nessa especialização na UEL esses pressupostos de trabalho muito voltados com essa coisa da clínica, né? Eu provavelmente não seria comportamental. Entendi. Eu iria para outra abordagem, embora nenhuma, e hoje eu tenho isso claro, me dava muita segurança. Suporte. Né? Como eu tenho com a análise do comportamento. Né? Então, eu estou falando que eu virei uma comportamental, né? Mas quem me levou, né, foi pelos braços do Kohlenberg. Então, mas o Kohlenberg, ele parte então dos princípios do Skinner, né? Onde os pressupostos são, né? Uma das coisas mais importantes que o Skinner falou e que para mim, como psicóloga que já estava fuçando, né, várias teorias, que é diferente do que todo mundo pensa. E todo mundo pensa que o Skinner, ele pressupõe que ele muda o comportamento da pessoa como um ratinho, né? Eu faço alguma coisa e mudo o comportamento do meu cliente. Eu aplico uma técnica, né? E eu mudo, manipulo. Na verdade, o Skinner partia do princípio que, né, uma parte, né? A grande parte do comportamento é moldado pelo que acontece depois que ele se comporta. Então, ele trabalhava muito dentro de uma concepção da psicologia, e na clínica a gente também prevê isso, de que se você ajudar o seu cliente, quando você entende o comportamento, o problema dele, né? A ele buscar variáveis que, ao invés dele continuar se prejudicando, né? Sendo punido, ele busque reforçamento, então ele mude e sinta melhora, isso tem uma força poderosa sobre a mudança, sobre a felicidade, sobre o bem-estar. Então, o Skinner tinha a questão do reforçamento como uma mola mestra, né? Um ponto, falando assim mais leigo, né? Sim. Mas um ponto principal no fator de mudança de comportamento. Primeiro ponto, não é o que acontece antes, numa grande parcela, tá? Sim. Não tudo. Não é o que acontece antes, é o que acontece depois que favorece a mudança, né? E se você colocar o seu cliente em condições dele buscar condições mais reforçadoras, né, aprendizados, novos testes, experimentar coisas novas, ele tem uma probabilidade muito grande, e isso eu vejo na clínica. Sim, você consegue eu vejo, e eu sou muito tranquila que eu não virei comportamental porque é mais fácil. Né? E eu sempre falava isso para os alunos, não é mais fácil. E eu sou muito tranquila porque eu tive uma formação
freudiana. E eu sei que você não acessa mudança de comportamento, ninguém muda só porque o terapeuta falou, vai lá e faz o seu cabelo, pinta o cabelo, você vai ficar bonito, vai ter autoestima. Não é isso. É um processo complexo, mas possível de ser descrito. Foi isso que me levou para comportamental. Eu não precisava, né, elucidar, e não tenho nada contra, jamais falei mal da psicanálise. Sim, nem porque ela inclusive me deu profundidade, claro, de enxergar os fenômenos. Porém, a metodologia e a forma de acessar, quando eu descobri a comportamental, eu fiquei encantada, porque é possível você, de uma forma que se fala científica, né, você identifica as variáveis, né, o que está relacionado ao comportamento, problema do cliente, você ajuda ele a identificar maneiras de mudar e propõe mudança. Então, na comportamental, outra coisa maravilhosa, são todas as minhas percepções, sim, né? Claro. Diferente de, às vezes, em algumas abordagens mentalistas, você identificar, ter o insight, o que está relacionado ao meu problema, e isso ser um propulsor de mudança. Na comportamental, a gente fala, identifica, discrimina e propõe mudança comportamental. Tipo assim, vai lá e muda. E é aí que a gente vê a força da possibilidade, né, das pessoas se desenvolverem. Não só falar sobre o seu e ter uma representação, né, um insight. E então, desde 92 me debrucei, né, nos estudos, comecei a dar aula. Já nessa época? Em 98. Em 98. E assim... E quando você começou a dar aula, Cris, você já começou a dar aula sobre análise do comportamento? Já foi engajada nessa área? Eu falo que eu fui muito abençoada nisso, porque eu comecei dando aula sobre análise do comportamento e supervisão. Então, eu já peguei assim, uma forma, né, durante uma vida toda acadêmica, onde eu continuava, né, me aprimorando, atualizando, porque hoje tudo está sempre se atualizando, e o prazer de acompanhar, nossa, dezenas de alunos que você percebe que se transformaram em excelentes. Aí depois, mais tarde, né, eu era comportamental, lá pelos anos 2001, começou a falar análise do comportamento. Entendi. Então, análise foi nessa do época comportamento. que começou a se usar essa terminologia. Isso. Mas então, Cris, houve uma mudança importante, porque se você fala para mim que em 85 você se formou e durante a faculdade de psicologia, a única abordagem que existia era a psicanálise. E aí, em 98, você passou a dar aula e já estava falando sobre análise de comportamento na sua aula. Então, a própria grade curricular das faculdades teve uma mudança, um salto importante. Você viu isso acontecer, Cris? Como é que foi esse processo? Participou, inclusive, né? Antes, eu vou te dizer assim, dentro da minha formação. Eu me formei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Então era uma faculdade católica, né? Porque eu tenho assim, o maior orgulho da minha formação, foi excelente formação, mas não tinha nada, né, de prática, de pesquisa, nada, tinha nada. Sim, era bem... bem, né, teórico mesmo. Aí, então, eu me formei em 85, aí eu fiquei 3, 4 anos, né, entre organizacional, fui lá para a Itália, voltei. Então, em 92 que eu fui para a UEL. E na UEL, um lugar assim, fervilhante de pesquisa, grandes nomes da análise do comportamento. Partindo lá. Elas são de lá mesmo. Na verdade, elas são de lá. O povo importa elas para os grandes congressos, né? Elas são de lá. Ali, muito fervilhante de pesquisa. Então, nessa lacuna, realmente eu não vi. Eu não vi essa mudança, né, de perspectiva, assim, de ampliação, de oferta, né, de outras abordagens, de aprendizado, né? De outras abordagens. Não, eu não acompanhei. Aí, quando a UEL me engajei ali, que é um lugar maravilhoso, então ali tinha muito forte psicanálise e análise do comportamento. Já eram as duas abordagens lá na fortes. UEL tem 2 departamentos. Então, porque normalmente tem o departamento de psicologia e os grupos. Lá na UEL tem o DPGAC, lá da análise do comportamento.
comportamento. Entendi. Então eu não acompanhei, mas sim. Só que de certa forma demora um pouco, demorou mesmo. Eu comecei lá em 98 a dar aula, demora um pouco, fica uma hegemonia meio assim, psicanálise, o humanismo, né? E aí entra a Gestalt e um certo preconceito com a análise do comportamento. Ficou. A partir de 2005, 2010, ela teve um boom. Aí surgiram muitas especializações. Então, hoje ela é uma linha, eu sempre coloco, ela é uma linha viva dentro da psicoterapia. Porque senão não existiriam, né? Sim. A gente sabe que muitas abordagens, elas acabaram morrendo na prática, né, terapêutica. E a análise do comportamento, ela continua firme, bem firme. E uma abordagem assim, como é que a gente pode dizer? A gente não pode ficar também, né? Eu sou muito tranquila nisso. Falar a minha é melhor, a minha é boa, vem pra cá que você vai ficar bom. Vendendo, né? Vamos vender aqui. Não é minha praia, não é minha praia. Mas ela tem público para todas as abordagens, Cris. Tem. Né? Eu, por exemplo, já tive, por exemplo, a Ellen já me mandou paciente. Sim. Eu já mandei paciente pra Ellen. Sim. A gente identifica isso no paciente. Eu costumo é uma coisa maravilhosa muito. Esse respeito, Sim. né? Eu costumo falar muito na clínica. Como eu falei, tem paciente, a gente identifica já durante um atendimento, precisa de uma psicoterapia. E a gente identifica no paciente o tipo de abordagem que vai melhor se encaixar para ele, entendeu? Que ele vai também ter uma melhor transferência. Então, eu acho que isso é muito bonito, da gente se integrar, da gente se unir em prol do paciente. Então, você encaminha um paciente que você percebe que a Gestalt vai funcionar um pouco melhor, e aí você encaminha para Ellen. A Ellen é a mesma coisa, encaminha para terapia comportamental, ou vocês encaminham para uma psicanálise. E é assim, com né? certeza. Entendi. Sem problema nenhum, né? Mas para mim, um ponto muito forte que me libertou, porque em termos de consistência, eu não aceitava nenhuma outra, porque senão eu falava, se for para falar o que eles falam, eu vou para psicanálise, né? Tipo, tá, mas não me sentia confortável para atender. Ponto de vista da comportamental, onde se tem uma proposta de que você pode alcançar desenvolvimento. A gente fala de repertório, né? Mas é de personalidade, emocional. É libertador. Quando você recebe um cliente, você não fica olhando o que ele tem só de problema. Olha, ele tem esse problema, essa estrutura, problema, né? Então eu vou ficar em cima disso. A gente olha aquela pessoa como um todo. A gente identifica o que ele tem de pontos positivos, o que ele tem de excessos, comportamento, que aí são as patologias mais, né, graves, ou o que ele precisa desenvolver, e vê uma probabilidade de mudança. Então, você sai daquela coisa, né, que se eu estou enganada, psicanalistas me digam, da determinação do inconsciente, né? O que eu posso fazer é apenas saber o que eu tenho. Eu estou super simplificando, por favor, mas você pode desenvolver repertório. Entendi. Eu acho isso tão libertador. E o que seria a análise do comportamento? Então, análise é um nome que até muita gente falou, mas isso aí tá copiando do Jung, porque os jungianos fazem análise, né? Análise do comportamento é o nome moderno para o behaviorismo, para comportamental, que é a linha, né, de psicologia baseada nos preceitos do comportamento operante e do behaviorismo radical do Skinner. Isso é a análise do comportamento. Entendi. E quais são os pilares? Os pilares são, todo o comportamento é multideterminado, né? Não existe, por exemplo, qualquer transtorno ou patologia que ela foi causada por uma mente. Então ele tem uma visão monista de homem. Então todo o comportamento ele é interrelacionado. Quer seja, então, se bem que ele não fala assim, é psíquico e físico. O Skinner não fala, né? Sabe, tipo a psicossomática, né? Então, quando você fala numa visão psicossomática, você está dizendo assim, o psíquico e o físico se entrelaçam. O Skinner não fala assim. O Skinner fala que é monista, porque todo comportamento não tem uma causalidade interna. Esse comportamento se dá numa multideterminação entre eventos daquele indivíduo, do seu ambiente, né, e da história de condicionamento que ele tem, na história dele de aprendizagem. Então ele é monista, né?
né? Ele é multideterminado, tá? Ele é regido pelo condicionamento operante, é o que acontece depois que a pessoa se comporta, não antes. Então não tem essa história de eu vou ficar condicionando o ratinho. Tinha muitos psicólogos até falavam isso, professores, é sacanagem, que o psicólogo comportamental ficava condicionando, né, o cliente, tipo, né, fazendo um condicionamento do comportamento para mudar, né, tipo, desinstalar. Skinner parte do princípio do comportamento operante. Falando de história, o behaviorismo, ele começou como uma escola psicológica, não psicoterapêutica, né, científica. A marca maior do behaviorismo é se pretender uma teoria, né, da psicologia, na verdade uma teoria não, uma abordagem, científica. Começou com um condicionamento respondente, que sim, é aquela história de você condicionar novos comportamentos. Primeiro psicólogo behaviorista famoso na academia foi o Watson. Ele sim dizia que sentimentos e pensamentos, por não serem acessíveis publicamente, eles não são de interesse da ciência, então não devem ser estudados. Então o Watson, ele era um psicólogo que realmente se pretendia pesquisador, né? E buscando manipular as variáveis, né, para modificar comportamento. Entendi. O Skinner não é um seguidor de Watson, ele é um psicólogo que avança as ideias, ele vem para o segundo paradigma, que é o do condicionamento operante. Então, quando a gente fala análise do comportamento, ela vem lá de trás, do que era chamado behaviorismo, né? E com o primeiro paradigma do Watson, que para alguns tipos de comportamento funcionam, mas para os comportamentos mais complexos, o Skinner entra com a proposta do comportamento operante, né? Que é aquilo que eu falei. O que influencia a mudança do comportamento é o que se segue, né? Os comportamentos complexos é o que se segue e não o antecedente. Então, o Skinner falava assim: comportamento operante diz respeito ao homem interferindo no seu ambiente, que interfere nele e o qual esse homem, né? Ele interfere no ambiente, o ambiente interfere nele e ele continua interferindo num processo de desenvolvimento amplo. Entendi. Esse é o paradigma do operante, né? Que é o segundo paradigma. E um pressuposto importante do Skinner é uma visão não mentalista de homem, que é monista. Então ele não distinguia entre mente e corpo para estudar o comportamento humano. Quando ele falava de sentimento, de pensamento, ele estava dizendo de comportamentos. Entendi. Comportamentos abertos, né, que são os movimentos, e os comportamentos encobertos. Ele não diferenciava, né, entre mente e corpo, certo? Então, quando um cliente está na terapia, a gente não busca acessar questões subconscientes ou inconscientes que estejam interferindo no sintoma dele. A gente tenta entender aquele comportamento como um todo, né? Então, né, quando eu falo do Skinner, que é então a análise do comportamento mais moderna, fala desse comportamento operante e desses pressupostos filosóficos, né? Um deles é o monismo. Seguindo um pouco, o Skinner ele escreve até 1997, mais ou menos. Bem recente, né, Cris? Ele escreveu até morrer. Bem recente. Ele tem um livro chamado Questões Recentes na Análise do Comportamento, né, que é onde ele começa a trazer também coisas mais sobre sentimento, o amor eros, o amor sexual, o amor da humanidade. Ele começa no fim da vida dele falar sobre, porque os estudos acadêmicos dele não foram muito, né, como eu falei, sobre sentimentos e pensamentos. No fim, né, ele começa a escrever. E tem uma coisa do Skinner que eu amo, que a primeira faculdade que ele fez foi de literatura. Então, ele era um interessado pelo comportamento humano e ele foi estudar literatura. E a partir dos estudos de literatura, onde ele se embrenhou, se interessou, mas ele dizia assim, para se compreender o comportamento humano, precisava avançar um pouco, né, na literatura e buscar mecanismos científicos. Essa é uma marca
análise do comportamento. Uhum. Né? Uma coisa que é importante é que, como eu falei, que eu entrei pela via do Kohlenberg, né? Uhum. Então, a terapia comportamental, ela é vibrante, ela é, como ela é científica, ela está sempre em desenvolvimento. Entendi. Então, existe uma certa briga acadêmica, e eu me posiciono com um autor brasileiro que eu amo, que é o Hélio Guilhard, né? Além de ser um autor, ele é um professor, um pesquisador, ele desenvolveu um bracinho no Brasil de uma teoria dentro da análise do comportamento, que é a teoria de contingência de reforçamento. Ele é de Campinas. Uhum. Ele é um baita de um cara. E ele fala que não existe esse negócio de terceira onda na comportamental, né? Ele fala assim, que são apenas, né, desenvolvimentos científicos da própria análise do comportamento. Uhum. Mas hoje, então, academicamente, ou até por marketing, a gente, né, você ouve muito isso. A terceira onda, a terceira onda. E o que eles querem dizer com a terceira onda? Que são as novas abordagens dentro de pressupostos de atendimento, aí de clínica, baseados no Skinner. Então, terceira onda é a ACT, terapia de aceitação e compromisso, a DBT, a teoria comportamental dialética, a teoria das molduras. Mas a ACT e a DBT, além da FAP, né? Uhum. A FAP revolucionou. A FAP foi uma revolução. Que significa FAP? Psicoterapia analítico-funcional. Uhum. Ela é aquela abordagem do Kohlenberg e da esposa dele, onde ele via no calor da relação terapêutica processos comportamentais acontecendo e o terapeuta poderia identificar, descrever e propor mudança na própria sessão. Uhum. Então a FAP foi um divisor de águas, né? E aí, dentro da terceira onda, tem a terapia de aceitação e compromisso e a terapia dialética comportamental, que ela está muito em alta, né? Então, essa seria chamada de terceiras ondas. Eu prefiro navegar assim com o Guilhard no sentido de dizer que são, dentro da análise do comportamento, abordagens clínicas, né? Uhum. Não precisa fazer assim eu acho que está até meio confuso para os novos psicólogos que estão sendo formados, e a gente aí tem que tomar cuidado, né? Até pegando uma coisa que você falou, lá atrás, na minha formação, a gente não tinha opção. Eu tinha lá uma disciplina, era Freud, tinha uma disciplina, teorias da personalidade, ali aprendia um pouquinho cada um, né? E tá bom. Depois um movimento bem importante, nem na faculdade que eu dava aula tinha psicanálise, Jung, Gestalt, análise do comportamento. E agora corre-se o risco, principalmente na análise do comportamento, de se fazer um caldo, sabe um caldo? Falar sobre análise do comportamento a partir dessa terceira onda, né? Então, por exemplo, professores que não são estudiosos de análise do comportamento, falar só nas disciplinas, né, de análise. Sim. Falar só da DBT, da ACT, como se elas representassem a análise do comportamento. E não é. Né? Um analista do comportamento ele não pode deixar de ter a formação completa dos pressupostos do Skinner lá. Ele tem que estudar, ralar e não apenas entrar, né, na análise do comportamento por essa porta e ficar por aí, né? Entendi. Mas você vê, ela vem se desenvolvendo, né? E Cris, como que se dá hoje em dia essa formação? Porque foi o que você falou mesmo, hoje a gente tem as faculdades com uma grade curricular bem diferente, então é possível você transitar nas várias abordagens. Isso. Mas assim, você sai da faculdade como psicólogo, você não sai como terapeuta. E como é que se dá hoje a formação de um terapeuta comportamental? Onde ele procura essa formação? Quais escolas que ele deve procurar? Quantos anos para ele se formar em terapeuta? Conseguir ter essa formação como terapeuta comportamental? Mas, assim, ele não precisa de muitos anos, mas precisa de tempo, né? A gente hoje tem grandes centros formadores, não centros cidades, né? Sim. Então a gente tem a UEL, né? A UEL é um nicho maravilhoso de formação. Em São Paulo tem centros de formação e Campinas, o Hélio Guilhard, ele tem o núcleo dele. Então,
o profissional se forma. A ideia é ele já buscar uma especialização, né? Porque hoje, pela faculdade, você tem uma formação mais limitada. A gente tem que concordar com isso, né? Então, a minha sugestão sempre é essa, sempre foi essa, para qualquer aluno, de qualquer, que se interessasse por qualquer abordagem. Então, eu acho que para mim seria assim, formou. E tem uma aptidão, ou pela análise do comportamento, Gestalt. A primeira especialização que ele faz é de uma abordagem. E às vezes ele fala, eu vou fazer de RH, vou fazer de... Eu sempre falei assim, olha, ganha uma identidade na psicologia e depois você vai para uma área. Certamente você vai se dar bem, né? Então eu sugiro sempre uma especialização. Tem várias especializações online, mistas, né? E excelentes. A nossa abordagem tem excelentes centros formadores. Entendi. E aí quem tem mais desejo vai para mestrado, doutorado, né? E qual é o perfil, Cris, do cliente da análise do comportamento? Vocês têm um perfil que vocês falam assim, esse é o perfil que mais se encaixa, esse é o tipo de sofrimento que mais chega à nossa clínica e que a gente sabe que pode abordar a análise do comportamento para trazer para ele uma melhora desses sintomas? Eu me sinto muito, muito feliz em dizer que eu pego qualquer não, né? Não são todos os clientes que vão se adequar comigo, mas eu não seleciono o cliente por tipo de sofrimento. Entendi. Quer seja mais subjetivo, que fala, ué, comportamental subjetivo, né? Sim, mas é sabido. Então a gente pensa assim, ó, dadas essas abordagens mais recentes, então o aluno que estuda, ele tem um desenvolvimento da prática clínica muito, muito intenso. Então, ele pode atender um cliente com um sofrimento mais subjetivo, né? Porque não é só uma questão de aplicação explícita, técnica, não é. Mas a gente vê pela prática clínica transtornos de ansiedade, né? Transtornos, por exemplo, o TOC, o border, bipolar, pessoas que quando vinculam, porque tem que vincular, né? Elas têm uma resposta muito bacana com uma terapia mais assim diretiva, digamos, no sentido da interlocução. Né? Onde a gente trabalha a psicoeducação, faz a parte da informação do que acontece com aquela pessoa e as propostas de mudança é um resultado bem interessante. Então, transtorno de ansiedade é bem legal, sabe? Você percebe assim que a pessoa tem uma resposta uma prontidão bem bacana. Né? Você consegue ter algum relato de caso pra gente, Cris, de algum paciente, de algum cliente, né, que chegou com algum caso em específico de um transtorno de ansiedade ou então até mesmo de um TOC e como que foi o direcionamento e a melhora desse cliente? É bem assim, como se fosse uma coisa bem padrão, né? Se bem que cada paciente é nos casos de transtorno de ansiedade. Nos casos de transtorno de ansiedade, a gente recebe aquela pessoa e normalmente quem está com transtorno de ansiedade, ele vem dizendo que ele está morrendo. Então, se você não faz uma escuta, né, atenta e buscando, porque normalmente quando chega em crise vem por uma indicação médica, né? Porque dificilmente alguém que tem um transtorno de ansiedade vai no psicólogo primeiro. Muito difícil. Fala, tô tendo uma crise de ansiedade. Eles vão no hospital geral, né? Aí acaba indo pro psiquiatra. Geralmente é esse o percurso. Né? Numa crise de ansiedade, geralmente procura primeiro um pronto atendimento clínico, né? Porque a pessoa tem sensações físicas que levam ela a acreditar que está sofrendo, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio. Então ela primeiro quer ter certeza que não é isso que está acontecendo. Então realiza às vezes exames, né, laboratoriais para ver se as enzimas cardíacas estão normais, o eletrocardiograma para ver se está tudo ok. E aí, depois descartadas essas possibilidades, o próprio clínico geral que atende o paciente fala, olha, de fato é uma crise de ansiedade, então eu acho que o encaminhamento, o direcionamento é para um tratamento psiquiátrico. Quando chega para a gente no consultório psiquiátrico, obviamente a gente vai fazer toda uma avaliação. Chegando a um diagnóstico de um transtorno de ansiedade, a gente vai tratar, muitas vezes com medicamento, mas não sem abrir mão também, não abrindo mão da terapia.
e a gente faz essa indicação. E aí a terapia comportamental é uma das abordagens que a gente mais encaminha, né, um paciente com um transtorno de ansiedade. Por isso que eu estou te perguntando assim, você tem um caso de um cliente, como que você faz essa abordagem de um cliente que chega para você com um transtorno de ansiedade? Como que é a aplicação dessa teoria na prática desse paciente com transtorno de ansiedade? Então, não esqueça que eu falei que eu entrei na comportamental pela porta do Kohlenberg, né? Então, ao invés de eu dar para ele um questionário de transtorno de ansiedade, né? Preenche aqui para mim, nessas últimas, ou o inventário Beck de ansiedade, eu escuto. E, normalmente, a fala dele é de sofrimento. Ele até pode vir com o jargão, eu tenho transtorno de ansiedade, mas ele relata ameaça, se sente ameaçado, ele relata angústia, ele relata impedimento das suas coisas. E ele vai falando, ele vai trazendo, né, nesse relato, um desamparo, que eu falo assim que transtorno de pânico, né, ou uma crise de pânico é um desamparo. E a gente vai escutando e dizendo, entendo. E vai colocando aquilo sob a ótica psicológica, aí a gente entra com a psicoeducação. Psicológica, fisiológica e de possibilidade dele ser ajudado. Então é onde a gente... É muito interessante, que parece assim, eu digo que não é porque eu tenho anos de trabalho nisso, parece meio perigoso falar isso, porque parece que você fica dando só um conselho, mas quando você vai dizendo para ele, né, que aquilo que ele tem é uma questão psicofisiológica, que a parte fisiológica e a gente vai ajudar ele a enfrentar e perder o medo, porque aquilo ali é todas as etapas da psicoeducação mesmo. Ansiedade é um sentimento, e quando você não consegue lidar com as situações aversivas e ela sobe, né, num nível alto, ela vai te fazer pensar que você vai morrer, que você vai, né, sucumbir, mas você não vai, né? Então, essa sua ansiedade é apenas um alarme passageiro, então ela vai ter um pico. Parece incrível, gente. Você fala na primeira sessão, ela vai ter um pico, ela vai diminuir e, com certeza, você não vai morrer disso. Ela é incômoda, mas ela não vai te destruir. Quando a gente fala isso, embora ele já passou por vários, e o psicólogo falando que na parte psicológica nós vamos... E aí a gente entra vamos fazer uma avaliação, investigar o que pode estar acontecendo. Aquela pessoa, ela se sente segura. Aí eu sempre brinco, mas não deu problema cardíaco não, né? Porque quando eu falo não vai te matar, não vai te destruir, eu tenho que ter certeza que aqueles picos não são problemas cardíacos, né? Aquilo gera uma segurança que predispõe então a pessoa para ir trabalhando. Aí a gente pode fazer... Tem uma técnica que chama dessensibilização sistemática. Então, os eventos que causam a pessoa aquela aversividade, a gente faz uma lista mesmo, né? Tipo, até 10 itens. Às vezes eu não faço, eu acho 10 muito hoje em dia. E você vai ajudando com a respiração, coloca o paciente deitado, trabalha uma respiração e vai ajudando ele a fazer o enfrentamento gradual do estímulo que menor ameaça para o que mais ameaça. Não a lista é dos estímulos que ele sente, então... Que dá os gatilhos. Os gatilhos. Não precisa ser feito todos na mesma sessão. Às vezes, quando você chega no terceiro, né, assim, em sessão, a pessoa já se sente melhor. Às vezes não funciona bem, né, mas a ideia é ajudar ele sempre identificar do menor para o maior, né, gatilho. Isso pode ser feito em sessão ou, em alguns casos, pode ser feito exposição ao vivo, que a gente chama, né? Aí você com o paciente... Você pode dar um exemplo, Cris? Por exemplo, alguém que está com problema de andar de ônibus. Não ando de ônibus. Aí, ou elevador. Vamos pegar o elevador. Bem comum. Isso é bem... Então, você vai fazer com ele... Então, essa escuta, você vai mostrar que você entendeu o sofrimento dele. Eu jamais falo para a pessoa assim, viu, então eu vou aplicar umas técnicas. Eu não gosto disso. Deixa ser mais natural. Vai aplicando, mas de uma maneira natural. Eu falo com outras palavras mesmo. Também não gosto de ficar rotulando o paciente. Hoje é bem comum, né? O seu border, sua bipolaridade. Não, é você e os seus, né, os sintomas que você tem que
que são disfuncionais, né? Não fico falando, ok. Então, acolhe, escuta, dá atenção para aquela angústia, faz a questão da psicoeducação, que é informar. Tem uma técnica que chama Calme-se. Ela está em tudo que é internet, que ela foi desenvolvida por um psicólogo cognitivo, mas a gente usa. Ela vai dando, são vários passos para a pessoa, a hora que ela está tendo uma crise de pânico, a gente treina no consultório, né? Mas ela seguir aqueles passos também é muito legal. Os passos que tem ali ajuda a pessoa a entender que a ansiedade, né, e todo aquele alarme que o organismo dele dispara é passível dele aumentar o enfrentamento. Aí, ok, tenho fobia de elevador. Aí já seria uma fobia, no caso, né? Mas vamos pensar na dessensibilização, exposição ao vivo. Então você vai fazendo assim, fala pra mim, dentro do seu medo de elevador, o que te vem à cabeça, né, que é mais ameaçador? Aí ele fala, tá lá dentro do elevador. Ou elevador parar. Ele vai fazendo. Às vezes é uma lista grande que você seleciona, né? Às vezes ele fala coisa que a gente não vai pôr ele em exposição. Por exemplo, o elevador parar, né? Tipo, acabou a luz. Às vezes a gente não tem como fazer essa exposição. Simular isso, né? Então, tá lá no elevador. Só de pensar em pegar o elevador. Então é um pequeno, né? Pensar em pegar o elevador. Entrar num prédio com elevador. Apertar, apertou. Entrar no elevador, né? Apertar o andar e fazer a viagem, por exemplo. Eu dificilmente chego em 10, eu acho 10 muito. Então o que você vai fazer? Você vai combinar com ele. No dia da sessão ele vem para a sala, né? Supondo que ele tem medo de elevador, ele não vá num psicólogo onde tenha elevador. Então você vai combinar com ele que vai num lugar que tenha elevador. Mas ele vai para a tua sala. Ó, você vem para a sessão. A pessoa chega, aí você se dirige com ele, né? Primeiro você vai explicar o que é dessensibilização, o que é essa exposição ao vivo. Então ele vai saber, e fazendo um vínculo com o terapeuta, ele vai saber que um estímulo ansiógeno, quando você trabalha o enfrentamento, né, por um tempo determinado, assim como eu falei para ele que a ansiedade tem um topo e ela desce, vai acontecer exatamente isso. Então, se ele se expuser àquele estímulo ansiógeno e aguardar aquela ansiedade subir e descer, né, fazendo um enfrentamento, vai acontecer que vai ficar incompatível ele ter ansiedade e vivenciar aquela situação. Por quê? A ansiedade vai diminuir. Então ele vai estar lá em frente ao elevador sem ansiedade. Só que aí você vai estar, ele se acompanha, aí ele está lá. Então ele vai ficar, não vou conseguir. Você vai fazendo que ele consiga. Esse enfrentamento ele pode fazer, né? Ele não pode, você não pode enfiar ele dentro do elevador e falar agora você vai aguentar. Não, sabe, essa graduação. Então que a gente faz a exposição. Se de repente naquele mesmo dia eu expus e eu percebo que a pessoa já está tranquila, a gente já tica aquele ali, tá? Aí temos um segundo, apertar o botão, apertar. Então, às vezes dá para fazer um e outro no mesmo dia. Às vezes a gente chega aqui no quarto, por exemplo, entrei, trabalhou. Aí no quarto objetivo, apertar o botão que eu vou subir e trabalhar essa dessensibilização. O que é dessensibilização? Ele vivenciar o grau máximo de ansiedade diante do estímulo ansiógeno e conseguir estar lá, né, quando ela diminui. Entendi. E com o terapeuta dizendo, é isso mesmo, você vai conseguir, como você está sentindo agora, como é que está para você. Então é alguém que está guiando ele. Então essa vinculação com o terapeuta favorece tanto ele se manter ali, como ele compreender. Aí às vezes chega nisso, a pessoa ela já lida com aqueles graus maiores sem ansiedade. Entendi. É muito interessante. Agora, casos mais graves, eu nunca peguei. Caso mais sério, mais grave. Eu sempre peguei casos mais levezinho, assim. Agora, a gente sempre pede, por exemplo, para o paciente não estar tomando ansiolítico. Porque se eu quero que ele viva a ansiedade, que seja lido, eu estou na frente do elevador. Se ele estiver tomando ansiolítico, o ansiolítico inibe a ansiedade, né? Então, às vezes, tem pacientes que não dá certo a dessensibilização, porque é prescrito pelo médico, então isso também tem que ser combinado, né? Sim. O médico está dando uma medicação e a gente fala, olha, não é legal. Então tem que estar bem combinado com o médico também, isso. Sim, importante. Né? Uma outra coisa, assim, ó, quer ver que acontece muito? Vamos imaginar
treino de habilidades sociais. Isso é muito comum quem trabalha com adolescentes, jovens adultos. Um terapeuta comportamental, ele pode, ou através de um acompanhante terapêutico bem treinado, ou o próprio terapeuta, ir com o paciente em situações sociais. Existe uma forma, é uma das técnicas assim, dentro da comportamental que chama modelação. Modelação. Através de você observar modelos saudáveis, esquece a palavra saudável, você pode desenvolver um aprendizado. Então, através de uma inserção com o próprio terapeuta, num ambiente social, pode ser numa festinha ou em algum lugar que esse próprio jovem vá. Normalmente o terapeuta é mais jovem, né, para fazer isso. Não vai levar a tia Zona na festa dele, né? E aí o terapeuta, ele vai ajudando a pessoa, porque não é um amigo, é um terapeuta. Então a fala do terapeuta é toda dirigida para um aprendizado mesmo. Observa, veja como é, experimenta. Existe uma técnica chamada técnica de resolução de problemas. Se você quiser conversar com uma pessoa, qual uma melhor alternativa? Né? Aí a pessoa fala, não sei, vou lá, puxa um assunto, mas aí eu não consigo. Então vai sendo desenvolvido ideias, estratégias para aumentar a probabilidade daquela pessoa se comportar diante daquele déficit. Então, abordar alguém que lhe pareça simpático, alguém que ele já conhece. Isso aí é tudo meio artificial mesmo, sabe? E o rapazinho, a mocinha sua. E depois é conversado. Qual que é o pressuposto? Sempre é enfrentamento da ansiedade e trabalhar através desse aprendizado por modelação. Entendi. Né? Isso é uma parte mais técnica mesmo. Também, né? Sim, mas o meu trabalho é muito de consultório, o meu. Eu sou mais sentando no consultório, ficar por aqui. Então, Cris, vamos lá. Fala pra gente quais são os autores da terapia comportamental, da análise do comportamento que você admira, que você aconselha, não só pessoas que têm interesse na análise de comportamento, mas para as pessoas da vida, né, que têm curiosidade sobre isso. Nós temos um problema, né? Assim, os livros da análise, como é uma linha abordagem científica, então a maioria dos nossos livros não são palatáveis. Às vezes, outro dia eu até estava vendo no Instagram de um grupo, nós chamamos Berrecas. São jovens analistas do comportamento maravilhosos. Então, ele estava lá assim, já li 5 vezes essa página do Skinner e ainda não entendi, vou ter que voltar de novo. Então, para o público em geral, assim, que eu tenho acesso, lembro nesse momento, tinha um livro que chamava Quando Você Fala o que Quer, Ouve o que Não Quer. Era sobre comportamento assertivo. Maravilhoso. Ajudar as pessoas, em geral, a desenvolver comportamento assertivo, mas não tem mais. Mas os autores, né, de base, tem que ler Skinner, né? Não tem como você não ler Skinner. E a gente tem no Brasil formadores de análise do comportamento, como eu te falei, em grandes centros. Então a gente tem em Campinas o Hélio Guilhardi, ele tem vários escritos, né? A terapia, ele tem uma abordagem, um braço, chama Terapia por Contingências de Reforçamento, Instituto Paradigma, o Roberto Banaco, não sei se você já ouviu falar, porque o Roberto Banaco, ele é um psicólogo referência nacional. O Banaco era um professor da PUC, analista do comportamento há muitos anos, né? Então, independente dele ser um nome forte pra gente, ele é um nome como psicólogo. Né? E a gente tem muitas coletâneas, né, de livros de autores brasileiros falando sobre análise do comportamento. Tem um que chama Sobre Comportamento e Cognição, é uma coletânea. Mas dentro da FAP, o Kohlenberg, né, a ACT, a Terapia de Aceitação e Compromisso, o Reis é um autor. E são americanos eles, né? E a gente tá muito, não sei se vocês como psiquiatras escutam, ela está sendo muito
usada, muito indicada para trabalhar com borderline, a terapia comportamental dialética. Sim. Então ela está sendo muito Os indicada artigos científicos trazem muito isso, que Não é é? uma das mais indicadas hoje. hoje, né? Ela faz meio que um balanço na comportamental cognitiva, né? Uhum. Mas também um pouco da comportamental. Então, é lei Skinner, né? E dentro dessas novas abordagens, os autores que desenvolveram. Agora, a gente tem muitas coletâneas também, né? E vou ficar devendo para o público. Sempre eu fico triste quando alguém me pergunta. Mas tudo bem, a gente vai desenvolvendo isso aí, né? Foi o que a gente falou, já teve tanta mudança nessas décadas, nas últimas décadas, tanto crescimento, tá aí, né? Já para os próximos, quem sabe alguém não começa a escrever um pouco mais sobre análise do comportamento para leigos. É uma sugestão, né? Bom, bem-vinda, bem-vinda. Alguma coisa, Cris, que você queira comentar, que você acha que é importante a gente acrescentar? Porque você já falou várias coisas ótimas aí, né? Deu certo, sim? Tá, né? Olha lá o nosso diretor ali, ó, tá dando joinha já, né? Bastante coisa pra gente poder abordar. Eu falei que eu também já começo a falar. Eu vou perguntar agora pra Cris o que ela faz para cuidar da saúde mental dela. O que você faz, Cris, para poder manter a sua saúde mental? Conta pra gente. Será que eu consigo? Consegue. Tem hoje mesmo, eu sei que eu vou falar para nós, tá? Hoje mesmo eu tenho uma cliente, eu estava falando com ela, tem um filme que chama Um Golpe do Destino. Esse filme é maravilhoso, gente, mas não tem mais. Eu tenho o CD, emprestei para ela, falei, se vira. Então tinha um médico que desenvolve câncer e ele não sabe o que faz. Ele não sabe o que ele faz. Ele era um médico tecnicista, bom no que fazia, mas não era humano. E ele conheceu uma mulher com câncer, né? Ele teve que frequentar o hospital. Esse filme é ótimo. Aí ela chamava June. E a moça era super deliciosa. Ela tinha um câncer terminal, mas ela era leve, ela ajudou muito ele. Aí ele falou, June, o que você faz? Ela falava, I pray, I meditate, I dance, I sing. E eu falando assim com a minha cliente hoje, né? Ela falou, a moça falava, eu danço, eu canto, eu medito, meditate, e eu rezo, né? Então, eu não faço muita coisa para cuidar da minha saúde mental, mas eu adoro música, eu faço ikebana. Olha. Adoro. Aqui até minha professora não vai gostar, porque tá o vasinho. Eu oro, eu desenvolvo minha espiritualidade e poderia fazer mais coisas, mas eu sou meio preguiçosa, assim. Mas eu tenho uma visão, né, de que tudo sempre pode ser melhor, né? Que a gente pode vencer tudo. Isso eu tenho. Você é otimista por natureza. É assim, eu acredito que a gente pode sempre ver. Eu não uso a palavra otimista. Não? O que você usa? Eu não sei. Eu acho que assim, não descobrimos ainda essa palavra. Eu enfrento. Eu acho que assim, as coisas, né? A gente pode dar conta delas. Eu acho isso a coisa mais maravilhosa. Quando você tem esse pensamento, isso é para mim, eu peguei da análise do comportamento. Quando você tem um pensamento assim, eu posso fazer. As coisas se realizam. O Skinner tem uma frase, ele fala assim, fazer acontecer. Este tem sido meu tema predileto. Fazer o máximo a partir do que se tem. Isso tem uma força sobre o comportamento das pessoas, principalmente quando elas estão assim, muito deprimidas. Eu sigo essa máxima. Então, eu sempre acredito. E tem dado resultado. Me sinto sempre assim, quando eu olho assim, eu falo, eu fui. Que bom, Cris. Bom. Para finalizar, então, eu trouxe uma lembrancinha bem simplesinha para você, que é do projeto, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Agradeço. É simples, mas é de coração. Não cabe aqui, mas perguntar. Bom, não, vocês aparece o que vocês fazem para a saúde mental, né? Vocês fazem acontecer. Não, e eu quero saber muito mais sobre esse projeto, hein? Sim. Eu tô super interessada. É uma lembrancinha aí do projeto do Mentalize. Muito obrigada.